apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Abba, Pai! Glória a Deus, ovelhas aqui na igreja, aqui no MGA Santo André. Glória a Deus por você que me assiste agora aí no Facebook. Tantas ovelhas que me acompanham, recebem meu apostolado. Glória a Deus por você que está aí no YouTube. As pessoas me assistem pelo YouTube. O YouTube é mundial, né? Rede mundial. Glória a Deus por você que me assiste agora pelo nosso site graçaeapostolado.com. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus também por você que me assiste num DVD ou me ouve agora em um CD. Glória a Deus pela sua vida, por todos vocês, tá? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Dá mais um pouquinho só. Aqui agora, um pouquinho. Abba, Pai. Mensagem inédita como sempre. Apostolado que não vem de homens, é revelado pelo Espírito Santo. O apostolado que na verdade é um alimento espiritual, a verdadeira ceia do Senhor, né? O verdadeiro alimento que nos sustenta diante de Deus. Inédita por tema, onde está a igreja de Paulo? Paulo não tinha uma igreja lá, ele não pregava para os romanos, ele não pregava para os coríntios, não tinha uma igreja lá em Éfeso. Ué, eu já li na Bíblia, Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para as igrejas, ou para a igreja, 4 cartas ministeriais, 10 cartas para as igrejas, 4 cartas ministeriais. Onde está a igreja de Paulo? Nós estamos aqui no século 21, abril de 2015, onde é que está a igreja de Paulo? Eu li na Bíblia, Paulo tinha uma igreja em Roma, aos romanos. Paulo tinha uma igreja em Corinto, aos coríntios, que ele escrevia para eles. Paulo tinha uma igreja na Galácia, aos gálatas. Paulo tinha uma igreja em Éfeso, não é o que você sabe? Paulo tinha uma igreja em Filipos, aos filipenses ele escrevia. Paulo tinha uma igreja em Tessalônica, aos tessalonicenses. Onde está essa igreja de Paulo, que ninguém vê hoje na terra? Dá um sinal, quem está me entendendo. Já parou para pensar nisso aí? Hã? É mesmo, né, apóstolo? Ué, Paulo era pastor. Paulo era apóstolo. Mas será que ele morreu e acabou as igrejas de Paulo? Sei que depois da minha morte, Atos 20, 29, será que ele morreu e acabou as igrejas de Paulo? Não, eu acho que acabar não acabou. Mas aonde está a igreja de Paulo? Pergunta é essa, porque eu já li na Bíblia que ele pregava aos romanos, ele pregava aos coríntios, ele pregava aos filipenses, Paulo pregou aos efésios, e para os efésios Paulo disse, pela graça vocês são salvos. Onde está a igreja de Paulo, hoje, na terra, no século 21? Deus vai te responder por algumas frases proféticas que eu vou falar, por algumas palavras reveladas. Então você anota aí no seu caderno, ou depois você assiste pela internet, ou então encomenda o CD, o DVD para você acompanhar e assistir de novo. Pergunta para o seu irmão aí, onde é que está a igreja de Paulo? Alguém quer dar uma dica aqui? Alguém quer falar? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Eu vou ler só uns 2, 3, 4 versículos só. Romanos 11. Diga bem alto, apóstolo, onde está a igreja de Paulo? Paulo não tinha uma igreja na Bíblia, pessoal? Tinha ou não tinha? Ele não escreveu para os romanos? Escreveu para os gálatas? Escreveu para os efésios? Escreveu para os coríntios? Escreveu para os... Então, cadê essa igreja?
Paulo estava preso, 1 Coríntios 5. Ele estava preso, teve um irmão lá que adulterou com a mulher do pai dele. Prostituição, promiscuidade ao mesmo tempo. 1 Coríntios 5, o irmão adulterou com a mulher do pai dele. Paulo preso, escreveu uma carta e mandou para a igreja de Corinto. Tudo bem, estamos no século 21, abril de 2015. Mas cadê a igreja de Paulo? O que aconteceu com a igreja de Paulo? É uma boa pergunta, não? Não é uma boa pergunta? Você já pensou nisso, filha? Então pensa agora aí. Pensa comigo, ele não tinha uma igreja lá em Roma, tinha uma igreja. Aos romanos. Então ele ia lá pregar. Ele não pregava para os coríntios, não pregava para os efésios, para os gálatas. Então, em vários lugares, Paulo tinha o quê? Igrejas. Certo? Onde está a igreja de Paulo? Cadê essa igreja? Romanos capítulo 11, verso 13. Depois que você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? E você vai entender. Romanos 11, versículo 13. Paulo disse assim: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo era apóstolo dos gentios, falava com os gentios, e ele tinha um ministério. Paulo era apóstolo dos gentios, falava, convosco falo, falava com os gentios. Eu disse quarta-feira que gentios são os não judeus. Lembra? Quem não é judeu, na Bíblia é chamado de gentil. Brasileiro, pernambucano, alemão, americano, inglês, chileno, chinês. Quem não é judeu, quem não tem sangue judeu, judaico, israelita, na Bíblia ele é chamado de gentil. Então estamos descobrindo uma coisa aqui, ó. Paulo diz: convosco falo gentios. Ele falava com os gentios. Os romanos eram gentios. Romanos 11, 13, Paulo falando com os romanos: convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo de vocês, dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então Paulo, ele era apóstolo dos gentios, falava com os gentios e tinha um ministério. Eu estou te provando que se ele tinha um ministério, ele tinha uma igreja. Várias igrejas. E a pergunta que eu quero saber e vou responder: onde está a igreja de Paulo? Porque Paulo morreu e provavelmente, claro, isso é lógica, Paulo morreu, as pessoas continuaram vivas, certo? Porque quando Paulo morreu, não morreram todo mundo no mesmo dia de Paulo. Amém? Consegue entender isso? Você vê hoje, seu pai morreu, seu tio, seu primo, seu amigo. Não morre um, não morre todos. Paulo morreu. Mas cadê as pessoas? Cadê as igrejas? Cadê o Timóteo? Cadê o Tito? Cadê o Filemão? Cadê o Silas? Onde está? Cadê a igreja de Paulo? Onde está a igreja de Paulo? É isso que eu quero saber. Romanos capítulo 16. Já vimos aqui em Romanos 11, 13 que Paulo era apóstolo, falava com gentios e tinha um ministério. Vamos ver mais aqui. Romanos 16, versículo 4. Qual que é o tema da ministração? Onde está a igreja de Paulo? Mas Paulo tinha uma igreja? Claro. Cadê a igreja dele? Ele era pastor. Será que a igreja dele acabou? Ele morreu, as pessoas morreram e acabou a igreja de Paulo? É uma pergunta também. Paulo morreu um dia. Cadê as pessoas que ele pregou a graça? Ele pregou a graça em Roma, pregou a graça na Galácia, pregou a graça em Corinto, em Filipos, Tessalônica, em Colosso. Ele pregou a graça. Ele pregou em vários lugares para incontáveis pessoas. Cadê essas pessoas? Ah, apóstolo, cadê? Todo mundo já morreu. Ah, então acabou, a igreja de Paulo não tem mais, não existe? Acabou a igreja de Paulo? Porque as pessoas morreram, não abriram uma igreja? Eu vou dar uma dica, abençoado. Romanos 16, versículo 4. Paulo disse: eles quem? Está falando de pessoas aqui em cima, no verso 3, Priscila e Áquila. Romanos 16, 4. Eles pela minha vida
expuseram suas cabeças. Romanos 16:4, Paulo diz: e isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Então eram várias. Romanos 11:13, Paulo era um apóstolo, falava com os gentios e tinha um ministério. Diga, Paulo era um apóstolo, falava com os gentios e tinha um ministério. Porque ele falou, glorificarei o meu ministério, Romanos 11:13. Agora em Romanos 16:4, ele disse, segunda parte, não só eu agradeço, mas também todas as igrejas, no plural, as igrejas dos gentios. Sublinha aí, circule na sua Bíblia. As igrejas, não era uma ou duas, eram mais, as igrejas dos gentios. Mas até aqui não respondeu, cadê a igreja de Paulo? Só está dizendo que ele tinha igrejas. Verso 5, Romanos 16:5, Paulo diz, saudai também a igreja que está em sua casa. Então estamos descobrindo uma coisa aqui. Tinha uma igreja em Roma, uma das, porque no verso 4 ele falou, as igrejas dos gentios. Agora no verso 5 ele diz, saudai a, no singular, então tinha uma. Saudai a igreja que está em sua casa. Tinha uma igreja numa casa de um abençoado lá em Roma. Alô, deixa eu dar a concepção verdadeira de igreja a você que me assiste na internet. Quando a Bíblia fala igreja, não é a concepção da igreja católica. Porque a igreja católica, quando fala igreja, ele já pensa numa casinha com uma cruz em cima, não é? Na escola, desenha uma igreja, a criancinha desenha, né, uma casinha e põe uma cruzinha em cima. Para eles isso é igreja. Para Deus não. Para Deus, a concepção de Deus, de Paulo, na Bíblia, do que é igreja, não é paredes, não é templos. E outra coisa, igreja para Paulo, para Deus, não é denominação. Igreja A, igreja B, igreja C, D, F, G, H, quantas existem? Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, eu sou da igreja D, F, G, H, eu sou da. Você não é da, você é a. Meio atrasado. Você não é da de nenhuma, você é a. Então já respondi a metade da pergunta. Já respondi a metade do tema. Onde está a igreja de Paulo? Você não é da igreja, você é a igreja. Por quê? Para você aplaudir, tá? Se você entender. Porque a igreja de Paulo não são paredes, não são templos. A igreja de Paulo são pessoas que receberam a graça e o apostolado. E aqui tem essa igreja. Quem sentiu um gozo, uma alegria? A igreja de Paulo não são paredes. A igreja de Paulo não é denominacional. Denominação. Por isso que a igreja de Paulo não é da. A igreja de Paulo não é da, é a. Está claro ou não está claro? A igreja de Deus, a igreja de Cristo, não é da, é a. Levante a mão e diga, eu sou a igreja. I am the church. Consegue? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Faz assim, eu sou a igreja de Cristo. Diga, Cristo vive em mim. Alô? Esse que é o entendimento da graça.
Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei, debaixo da graça. Esse é o entendimento da graça. Então, apóstolo, como que eu devo falar? Eu vou na igreja? Não, você fala assim, ó, eu sou a igreja e vamos nos congregar. Você, conversando com um irmão ou com um irmão, conversando assim entre vocês. Vamos na... Não, você deve falar assim, ó, nós somos a igreja. E nos congregamos, por exemplo aqui, no MGA, Ministério Graça e Apostolado. Diga, nós somos a igreja. Congregamos no Ministério Graça e Apostolado. Diga, mas a igreja de Cristo sou eu. Tá claro? Tá claro que não é parede? Tá claro que não é cadeira? Pode ter 50, 100, 500, 1000. Não interessa quantas cadeiras tem. Não interessa o tamanho da parede, se é alta, se é baixa, se é o templo de Salomão, pegou? Não interessa. A igreja de Cristo não é o templo de Salomão, ou de Davi, ou de Marcos Gomes, ou de João, de quem. O templo de quem é não interessa. Diga, porque a igreja somos nós. O que Paulo disse em Gálatas? Vem comigo aqui, ó, em Gálatas. Está em Romanos? Vai para frente. Coríntios, depois vem em Gálatas. Olha o que Paulo falou aqui, ó. Gálatas 2. Quem já achou? Gálatas 2:20. Olha o que Paulo disse. Gálatas 2:20, ele falou: estou crucificado com Cristo. Estou quem? A carne. A carne morreu. Alô, crucificado quer dizer morreu. Diga por fé, minha carne morreu diante de Deus. Ah, apóstolo, como morreu diante de Deus, meu? Eu faço cada coisa errada que você nem imagina, então. O que você faz na carne não conta para Deus, conta para você. Por isso que Paulo disse, não erreis, que tudo que você plantar você vai colher. Quem pegou essa? Quem pegou? Pegou? Pegou essa aí? Pegou? Pegou essa revelação? Eu vou falar de novo. Sua carne morreu para Deus. Sua carne está morta para Deus. Você quer ver isso? Deixa o Gálatas aberto, deixa aberto. Abre Romanos 6. Eu já volto no Gálatas que eu nem terminei de ler. Romanos meia dúzia. Olha lá, ó. Versículo 6. Romanos meia dúzia, verso meia dúzia. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado. O que aconteceu com Jesus na cruz? O que aconteceu com ele? Ele o quê? Morreu. Morreu ou não morreu? E você? Diga, eu morri também. Romanos 6:6. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado... Por isso que eu falo que não há pecado na graça. Romanos 6:6. O corpo do pecado foi o quê? Não ouvi. Romanos 6:6. O corpo do pecado foi o quê? Isso aqui. Deixa eu pegar algo. O corpo do pecado foi o quê? Hã? Foi o quê? O corpo do pecado foi o quê? Nossa carne foi o quê? O corpo, a carne foi desfeita, morreu, não existe mais. Ah, apóstolo, como que não existe mais? Ó, eu aqui, ó, tô até me mexendo. Você, na carne, só vale para você. Você não vale para Deus na carne. Porque se você matar alguém, quem vai preso não é o anjo Gabriel, nem o arcanjo Miguel. É você. Se você matar uma pessoa, não pensa que Deus vai lá na sua casa te exortar. Deus não vai falar nada. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai acionar 190. Romanos 13, 190 é Romanos 13. Romanos 13 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Então se você matar, se você roubar, Deus não vai na sua casa. Ele manda anjos revestidos de farda ir na sua casa te pegar. Tá claro ou não tá claro? Romanos 6:6, olha lá, ó. Romanos 6:6. Eu já vou lá em Gálatas, não fecha o Gálatas não, hein? Romanos 6:6.
Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que a carne, o corpo do pecado, seja desfeito, a fim de não servirmos mais a quem? Claro! Se o pecado foi aniquilado, se não há um pecado diante de Deus, como é que você vai servir o pecado se você está morto para o pecado? Morto fala, morto anda, morto serve alguém. E você que é da igreja da lei, como que você fala que você é um pecador, se o seu corpo está morto para o pecado? Você que é evangélico, você que é católico, você que fala, eu sou um pecador, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Você não pode falar isso, porque o seu corpo, Romanos 6, não sou eu, é a Bíblia, Romanos 6,6, o seu corpo diante de Deus foi desfeito, foi crucificado com Cristo. Cristo não morreu na cruz, seu corpo morreu também. Mas como que morreu se eu estou vivo? Irmãos, você está vivo na carne, mas sua carne já não vale mais nada para Deus. Por isso que batismo em águas não tem valor, comer pão, beber suco, ungir com óleo. Por quê? Sua carne está morta para Deus. Você vai ungir morto, vai batizar morto. Está claro ou não está claro? Gostou, Rodrigo? Quem está recebendo a revelação da graça? Mas não terminei não, Romanos 6,6. Olha lá, ó. Romanos 6,6. Vamos para o verso 7. Romanos 6,7. Porque aquele que está morto, como é que nós estamos na carne? Romanos 6,7. Aquele que está morto, ele está justificado do quê? Do pecado, claro. Diga assim, ó, eu estou morto. Como é que você está? Como é que você está para o pecado? Vem comigo aqui, ó. Romanos 6, para terminar esse assunto, versículo 8. Romanos 6, 8. Ora, eu gosto quando Paulo fala ora, que ele quer dizer o seguinte: eu não acredito que vocês não entenderam isso ainda. O ora quer dizer isso. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Diga, eu estou crendo que eu vivo com Cristo. Digo, meu corpo está morto, juntamente com Jesus de Nazaré. Diga, mas o meu espírito está vivo, com o Cristo ressuscitado. Por isso que em Efésios 2,6, Paulo disse que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, o corpo morreu com o Jesus de 33 anos. Depois de 3 dias ele ressuscitou, não mais como o de Nazaré, porque ele não mora em Nazaré, ele não é filho de Maria e de José. Já viu Deus ter pai? Já viu Deus ter mãe? Por isso que não pode falar Santa Maria, Mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Ele ressuscitou, não como Jesus que morava em Nazaré, ele ressuscitou como Jesus Cristo, o próprio Deus, que não tem pai nem mãe. Deus é eterno, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Está claro ou não está claro? É errado falar mãe de Deus, Deus não tem mãe. Romanos 6, 9. Já vou lá em Gálatas. Romanos 6, 9. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre... Romanos 6, 9. Sabendo isto, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Coloca o dedo no verso 10. Você vai pirar no verso 10. Diga, Romanos 6, 10. Olha lá. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o... Diga, eu morri para o pecado. Não está escrito isso, abençoado? Está escrito ou não está escrito? Talvez você nunca leu, talvez você nunca entendeu. Mas se tiver escrito, não está escrito. Talvez você nunca leu. Ou talvez você leu e não entendeu. Estou te explicando agora. Como é que você vai ser um pecador se o seu corpo morreu para o pecado? Fala sério, hein? Como que você vai ser um pecador se o seu corpo morreu para o pecado? Por que o padre não explica isso? Por que o pastor não explica isso? Por que o bispo não explica isso? O Papa vem no Brasil várias vezes, por que ele não explica essas coisas? Eu vou falar.
Porque os líderes não querem que o povo de Deus saiba a verdade. Por quê? Para que se cumprisse o que Jesus disse em João 8,32. Os líderes escondem a verdade. Por quê? Para se cumprir João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém nasce conhecendo a verdade. Primeiro é preciso conhecer a mentira. Para quê? Para depois ser liberto ouvindo a verdade. Que é o que está acontecendo com vocês agora. Diga, eu estou ouvindo a verdade. Quem está entendendo? Você já viu Deus ter mãe? Mãe de Deus é brincadeira, né? Não, nós falamos mãe de Deus, mas é de Jesus. Mas Jesus era um homem, a mãe dele era Maria e José. Mãe até quando? Mãe até 33 anos. Mãe porque Jesus nasceu da Maria. Carne, na carne. Mas ele morreu, acabou. Você pode falar que você é mãe do João que já morreu faz 50 anos? Ah, eu sou mãe dele. Não, não é eu sou. Eu era mãe dele. É que a Maria não veio hoje, nem o José, o carpinteiro também não veio. Aí eu falei assim: ô Maria, Jesus está vivo ou morreu? Ela ia falar: qual Jesus? O ressuscitado ou de Nazaré? O meu filho que nasceu de mim, o carpinteiro, eu e José. Eu falei: não, o filho do carpinteiro, você, Maria e José. Não, ele já morreu. Ele morreu com 33 anos quando eu perdi meu filho, ele foi crucificado. Bateram nele, cuspiram ele, crucificaram. Ele morreu com 33 anos. Nós já estamos no século 21. Ele morreu. O filho de José e Maria morreu. Mas Cristo agora entra, Gálatas 2. Deixa o Romanos 6 aberto. Agora entra o Gálatas 2. Olha lá. Ó. Por isso que eu falei para você não fechar Gálatas 2. Jesus de Nazaré morreu. Mas Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo. Mas Jesus de Nazaré vive em mim. Gálatas 2:20. Quem vive em mim? Quem vive em você? Quem vive em nós? É o que está vivo. É preciso entender que Jesus teve duas manifestações, irmã. Entendeu, pessoal? Diga, Jesus teve duas manifestações. Diga, uma carnal e uma espiritual. Quem está entendendo? Na carne, ele era filho de Maria. Filho por quê? Porque nasceu da Maria, da barriga, do ventre da Maria. Na carne, ele morava em uma cidade, em um bairro, um lugar. Por isso que era Jesus de Nazaré. De Nazaré não é sobrenome. Jesus de Nazaré porque ele era de Nazaré. Ele morava em Nazaré. Então Jesus de Nazaré. E Jesus Cristo? Esse é o Jesus que morreu, que ressuscitou. Agora, ele não mora mais em Nazaré. Levante a mão e diga: ele vive em mim. Agora ele não mora mais em Nazaré. Nem adianta ir lá. O que está escrito em Gálatas 2:20 para terminar? Olha lá, ó. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, já não vivo, mas Cristo vive em... Não ouvi. Cristo vive em... Cristo vive aonde? Se Cristo vive em você... Por que os evangélicos estão fazendo viagem para a Terra Santa? Vai fazer o que lá, se Cristo está em você? Imagina você sair daqui, viajar de avião lá para a terra de Jerusalém, Israel, para descobrir que ele não está lá. Mas claro que ele não está lá. Diga, ele está em mim. Onde que ele está? Onde Jesus está? Jesus Cristo, onde ele está? Você vai fazer o que em Jerusalém, irmão? Agora, para terminar, volta lá no Romanos 6. Eu estava em Romanos 6, não estava? Os dois textos abertos. Romanos 6, para terminar. Eu li o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Agora eu vou ler o versículo, para terminar, o 10 e o 11. Romanos 6, 10. Romanos 6, 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para... Diga comigo, quem morreu para o pecado? A carne. Diga, quem vive para Deus? O Espírito. Quem está entendendo? Então faz assim, ó, a minha carne morreu para o pecado. Diga, o meu espírito vive para Deus. Diga, a minha carne morreu para o pecado.
O meu espírito vive para Deus. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Como é que você pode ser um pecador se sua carne morreu por pecado? E o último texto, Romanos 6,11, olha lá. Olha que coisa linda, hein? Olha que revelação tremenda. Romanos 6,11. Assim também vós. Digam, o que tem em nós? Olha lá. Considerai-vos como vivos para o pecado e mortos para Deus, amém? Não é isso? Os evangélicos estão vivos para o pecado. Eu sou um pecador. Eu vou provar que eu sou um pecador. Não tem jeito, o pecado está na minha vida, não sai por nada. Eu sou um pecador sim. Porque eles estão vivos para o pecado. Por consequência, mortos para Deus. Por isso que não entende nada da Bíblia. Porque está morto para Deus. Mas a igreja de Paulo, que não é parede, que não é denominação, são pessoas que recebem a graça e o apostolado. A igreja de Paulo, Romanos 6,11, a igreja de Paulo está morta para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Diga com orgulho, diga Romanos 6,11. Faz assim, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Vivo para Deus em Cristo, hein? Não tem como estar vivo para Deus em Maria, porque Maria está morta. Cristo está vivo, pois foi o único que ressuscitou. Não tem como estar vivo para Deus em João, em Pedro, em Tiago, em Paulo, em Marcos Gomes. Não tem como estar vivo para Deus em São João, em São Benedito, em São não sei o quê. Não tem como estar vivo em terceiros. Para Deus não. O único meio de estar vivo para Deus é estar em Cristo Jesus. É só ler Romanos 6,11. Mais uma vez, Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos. A Bíblia do Padre também tem Romanos 6,11, tá? O padre bem que poderia ler Romanos 6,11 na missa. O padre poderia ler na missa Romanos capítulo 6. E então o povo, nossos irmãos católicos, eles iam entender que estão mortos para o pecado. Que é fácil entender, é só ler a Bíblia. Mas o padre não lê, vai entender como? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como é que o povo católico vai entender se o padre não mostra? E o povo católico crê mais no que o padre fala do que no que a palavra de Deus diz. Mas o padre não falou. Não interessa se ele falou ou não. Está na Bíblia, palavra de Deus. Os pastores evangélicos não mostram, não lê Romanos 6. Romanos capítulo 6 não é exclusividade minha. Eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. Eu tenho a Bíblia católica lá, tá? Edição Ave Maria, edições paulinas, é Bíblia católica. Eu tenho a Bíblia do padre. Sabe aquela Bíblia grandona, aquela preta, tem um monte de foto? Eu tenho ela em casa. Para quê? Para ver se também está escrito lá. Está tudo igualzinho. Então o problema é que não lê mesmo, não ensina. Ora, se não lê, se não ensina, o povo fica cego, surdo e mudo. Por décadas, por séculos, por gerações. Não estou falando mal de ninguém. Só estou explicando porque que o povo não entende a Bíblia. Quem está entendendo? Não estou falando mal de ninguém, não estou ofendendo ninguém, não estou xingando ninguém. Estou explicando porque que o povo de Deus, o católico é povo de Deus. O povo católico são filhos de Deus. O povo católico é um povo de Deus. Não quero mexer em doutrina, idolatria, rudimentos, obras mortas, judaísmo. São povo de Deus. O evangélico é povo de Deus. Por que que não entende? Porque não tem quem explique. Eu não fiz nada diferente hoje. Eu não fiz magia, eu não fiz feitiçaria, eu não fiz nada. Eu apenas li Romanos capítulo 6, do versículo 6 até o 11. Alguém aqui testemunha disso? Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Para mim dormir em paz. Romanos 6, versículo 6. Tá? De uma leva só. Eu só vou ler. Não vou explicar, só vou ler. Romanos 6, 6. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Por favor, só aplaude se sua Bíblia diz como a minha. Se está escrito. Só aplaude se está escrito. Se for mentira, não aplaude. Só se tiver escrito. Que eu acabei de ler a Bíblia. Então diga, aonde está a igreja de Paulo? A igreja de Paulo está aqui em Romanos 1, abençoada lá, para terminar. Ó. Olha a igreja de Paulo aqui, ó, Romanos 1, 5. A igreja de Paulo não é denominação. A igreja de Paulo não são paredes, não são cadeiras. A igreja de Paulo não é um lugar, eu vou na igreja de Paulo. A igreja de Paulo não é um lugar, um local, paredes, cadeiras, templos. A igreja de Paulo são pessoas que, Romanos 1,5, recebem a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Onde está a igreja de Paulo? Aqui está a igreja de Paulo. Ou seja, aqui há pessoas que recebem a graça de Deus em Cristo e o apostolado de Paulo. O primeiro texto que eu li, Romanos 11:13, o apóstolo dos gentios. Aqui tem a igreja de Paulo. Eu tenho igreja de Paulo em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, nos lugares mais distantes da terra, que eu até esqueço de cabeça, em Portugal, em Moçambique, em Washington, Estados Unidos, em Angola, na Colômbia, no México. Eu esqueço dos lugares onde estão as igrejas de Paulo, ou seja, pessoas que, como os romanos, como os gálatas, como os efésios, como os coríntios, receberam a graça e o apostolado em sua vida. Essa é a igreja de Paulo, abençoada. Não é um lugar, não é um templo, não é uma denominação. Só quem está entendendo o que eu estou falando. Estou terminando, hein? Romanos capítulo meia dúzia. Romanos 6. Agora o verso 17. Romanos 6, 17. Aqui fala onde está a igreja de Paulo. A pergunta é essa. Onde está a igreja de Paulo? Romanos 6, 17 fala onde? Olha lá. Ó. Romanos 6, 17. Paulo falou, mas graças a Deus que tendo vós são pessoas. Vós são seres humanos. Porque Paulo não era pastor de tartaruga, de galinha, de gato, de cachorro. Paulo era pastor de seres humanos, de homem e de mulher, de crianças, seres humanos. Então, Romanos 6,17. Graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado. Quando? Quando foi escravo do pecado? Na lei, antes de Cristo. Aí era escravo do pecado, como Isaías diz. Romanos 6,17. Graças a Deus que tendo vós sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Diga, onde está a igreja de Paulo? Está aqui, ó, a igreja de Paulo aqui. São pessoas que eu conheço, que eu sei, que obedecem de coração a forma de doutrina que foi entregue. Qual é a forma de doutrina? Romanos 1,5. A graça e o apostolado. Quem recebe de coração a graça e o apostolado, essa que é a forma de doutrina, é a igreja de Paulo. Paulo morreu, as pessoas do tempo dele morreu, mas a igreja de Paulo está viva ainda. São homens e mulheres que estão em Cristo Jesus, que não vivem da lei, vivem da graça e do apostolado. Está claro ou não está claro, hein? Olha a igreja de Paulo aqui, ó. Olha aqui a igreja de Paulo, quantos tem aqui? Mais um texto, a igreja de Paulo. 1 Coríntios 3. É depois de Romanos. Eu tenho mais 5 minutinhos. 1 Coríntios 3. Olha aqui a igreja de Paulo. Respondendo a pergunta, onde está a igreja de Paulo? Coríntios 3, verso 16.
Diga, onde está a igreja de Paulo? Não é um templo, hein? Tá claro? Não é um templo, não é uma denominação. Denominação, nome. A, B, igreja D, igreja F, G, H. A igreja de Paulo não tem nome. A igreja de Paulo são pessoas. Tá claro para você? A igreja de Paulo são homens e mulheres que recebem a graça de Deus em Cristo e o seu apostolado. Romanos 11:13, pois ele é o apóstolo dos gentios. Então, homens e mulheres que recebem a graça e o apostolado de Paulo, está caracterizada a igreja de Paulo. Aqui, ali, lá, sei lá onde, homens e mulheres que recebem a graça e o apostolado. Quem está entendendo? 1 Coríntios 3,16, estou terminando. 1 Coríntios 3,16, Paulo disse, não sabeis vós, de novo vós, né? Vós não é tartaruga, hein? Vós são homens e mulheres. Então Paulo está falando com homens e mulheres. Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo. Tem Bíblia que diz santuário. Santuário. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olhem para mim. O Espírito Santo não está aqui, nesse lugar onde estou passando a mão. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está nesse templo construído por mãos de homens. O Espírito Santo está nesse templo construído pelas mãos de Deus. Você é o templo de Deus. O último texto da noite para ficarmos em pé e orarmos para agradecer a Deus. Vira algumas páginas. 1 Coríntios 6, meia dúzia. O último texto. Quem está entendendo onde está a igreja de Paulo, hein? Alô, a igreja de Paulo está aqui então? Tá? Tem alguma igreja de Paulo aqui? Dá um sinal se tem alguma igreja de Paulo aqui. São homens e mulheres que receberam a graça e o... Então é a igreja de Paulo, que ele era apóstolo dos gentios e ele pregava a graça. Você vê que lá não tinha igreja de Paulo, né? Mas tinha bastante igreja de Tiago lá. De Pedro, de João. 1 Coríntios meia dúzia, verso 19 para terminar. 1 Coríntios 6, 19, Paulo disse, não sabeis que o nosso corpo é templo. Algumas Bíblias diz, santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Então a igreja de Paulo não são paredes, a igreja de Paulo não é uma denominação, a igreja de Paulo não é um templo construído por mãos de homens, a igreja de Paulo são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus e que para a glória de Deus receberam a graça e o apostolado para a obediência da fé. Essa é a igreja de Paulo. E para a glória de Deus, aqui em Santo André, tem várias igrejas de Paulo aqui, e em toda a terra e em todo o mundo. Eu tenho confirmado, testificado, pois eu tenho pastoreado e apostolado a várias igrejas de Paulo que estão se espalhando pela terra. Diga, Abba, Pai. Graça e paz a todos vocês. Glória a Deus pela sua vida. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.